já tem pouca gente que pegou o Kawai Sensei, tá? Então a obrigação da gente foi ter. Você desculpou o fato que foi um japonês no Rio, né? Tem um que apareceu no vídeo. É papo do Wagner Bom, isso é papo, isso mas foi o Kawai. Essa conversa do Wagner Bom. Na verdade, quem foi pro Rio é aquele que apareceu no filme do Roberto Carlos. Checanai. Não, Roberto Carlos. Checanai veio depois, eu vou lembrar. Tá? Quem quiser saber quem é, assiste Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, aquele samurai. Dicas, né? de cinema. É o cara que introduziu o Aikido no Rio de Janeiro. Né? Aquele samurai mágico lá, aquele é o professor que ele é conhecido, ele realmente começou um ano depois, se abrir em 63, ele abriu em 64. Tá? Ele começou depois do Kawai Sensei. Né? O Kawai Sensei, ele treinou no Japão, na verdade ele treinou Daitori Aiki Jiu-Jitsu durante um tempo, né? Daitori Aiki Jiu-Jitsu, para quem não sabe, é a arte mãe do Aikido, né? O Kawai Sensei falava assim, Aikido, Daitori 90% igual, 10% muito diferente. Esses 10% realmente é a casa do imperador, né? Uma vez você falou isso, você chegou a comentar, o show da casa do imperador, né? Não? Assim, o Daitori Aiki Jiu-Jitsu é uma arte que assim, tem uma parte lendária que eles atribuem à família Takeda, do Takeda Shingen, o grande shogun, e que veio passando secretamente de gerações em gerações, mas chegou no século XIX nas mãos de um indivíduo chamado Takeda Soka, né? Que é o único expoente do Daitori que a gente foi conhecer. É um cara do século XIX, morreu nos anos 40, né? E é o professor do Morihei Ueshiba e de outros alunos, não foi professor só do Morihei Ueshiba. Morihei Ueshiba, eu não ia falar do Aikido, mas estou falando, né? Morihei Ueshiba pôde treinar com ele, que é uma coisa que as pessoas perdem a perspectiva. Morihei Ueshiba era filho único, tinha mais 8 irmãs, era o xodó do pai dele, de uma família rica, tá? Então ele pôde ter, assim, tudo que ele quis fazer na vida, o pai pagou, o pai e o tio, tá? Então era uma pessoa importante lá na região do Japão onde ele nasceu. Então a primeira arte marcial que ele praticou foi o judô, né? E eles mandaram chamar um professor da Kodokan para ir dar aula lá na cidade, construíram um dojo para ele, porque ele treinou judô, não foi treinar na Kodokan, veio a Kodokan até ele, né? Depois disso ele treinou um estilo obscuro de jiu-jitsu, que ele chegou a se diplomar, eu não lembro o nome agora, depois eu procuro e falo, mas é um estilo que desapareceu já, não tem muita coisa, e aí ele encontrou o Takeda Soka, né? E ele se fascinou com aquilo e ele começou a aprender Daitori Aiki Jiu-Jitsu, e uma certa altura da vida dele ele teve um encontro com um monge, um sacerdote, um líder de uma seita religiosa chamada Omotokyo, uma seita que era importante no Japão na época e estava crescendo muito, e que queria inclusive fundar um estado nacional na Manchúria, que era um território japonês, né, conquistado pelo Japão, né? As autoridades imperiais não gostaram nada, prenderam todo mundo, tá? Inclusive Morihei Ueshiba, para não ser preso, ficou escondido, porque também seria preso. Ele não foi preso porque quem escondeu ele foi o chefe de polícia de Osaka, né? Então ele ficou escondido na casa do chefe de polícia, ninguém ia procurar lá. Mas enfim, né? Por altos e baixos, o Morihei Ueshiba e o Takeda Soka se desentenderam, tá? E o Morihei Ueshiba resolveu abrir o próprio dojo e ensinar a arte do jeito dele, e a verdade é que ele modificou um pouco a arte, né? Se vocês pegarem o expoente de Daitori e mostrarem o Morihei Ueshiba fazendo Aikido, ele fala, isso aí é Daitori. Ele fala, que é o que ele faz, né? E o pessoal do Daitori chama Aikido de Ueshiba Ha Daitori, que assim, é versão Ueshiba do Daitori. Mas ele introduziu algumas modificações técnicas ao longo do caminho, né? Uma delas é o Kamai, que é a parte mais prática, né? Se algum dia alguém for estudar Daitori Aiki Jiu-Jitsu, não tem Kamai, né? Você não coloca um pé na frente do outro. É Shizentai, que nem o judô, um pé do lado do outro, tá? Então o Daitori nesse aspecto do Tai Sabaki já é diferente do Aikido aí, né? O Morihei Ueshiba incorporou muitos movimentos de corte, né? Tipo que ele diz que vem da espada, apesar dele nunca ter estudado formalmente
nenhum estilo de espada, era tudo de observação, tá? E que não tem no Daitoryu. No Daitoryu não tem Iriminage. Iriminage é uma invenção do Morihei Ueshiba, né? É uma das coisas que só tem no Aikido, né? E que no Daitoryu não tem. O resto, Shihonage você acha, Kotegaeshi você acha, Ikkyo, Nikkyo, Sanko, tudo está lá no Daitoryu igual que a gente faz. É a mesma coisa, não difere nada, né? Difere um pouco a intenção, né? Porque o Morihei Ueshiba colocou uma espiritualidade no Aikido que não tem no Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu, né? Essa espiritualidade é porque ele encontrou esse líder de uma seita religiosa chamada Unisaburo Deguchi, né? E virou o líder espiritual dele. E o Morihei Ueshiba era profundamente religioso. Para o Morihei Ueshiba, Aikido e religião eram coisas unidas, inseparáveis, tá? Ele dizia, inclusive, que quando ele estava fazendo uma técnica, não era ele fazendo uma técnica, era o Kami, né? O espírito, né? O espírito guardião do Aikido que tinha se incorporado nele e que era a vontade do Kami que ele fizesse aquela técnica, tá? Ele dizia isso. E ele era um cara cheio de mitologias, né? Mas tem o Morihei Ueshiba, o homem, e o Morihei Ueshiba, a lenda, tá? Morihei Ueshiba, a lenda, vocês conhecem, assim, vê de noite, sobe parede, invencível, tudo. Morihei Ueshiba, o homem, era um homem, tinha todos os defeitos que um homem tem, tá? Então tem muitas histórias, eu não vou contar nenhuma aqui, mas tem muitas histórias de pessoas mais velhas que tiveram problemas com ele e eram problemas pessoais, né? Não era diferente, né? Quem espalhou o Aikido para o mundo foram duas pessoas, o filho do Morihei Ueshiba, o Shomaru Sensei, né? Nidai Doshu. Nidai é Doshu, o segundo Doshu, né? Nidai Doshu, né? Que quando eu comecei a treinar ele ainda era o Doshu, né? E o Takeda, o Tohei Koichi, né? Ou aqui no Ocidente a gente fala Koichi Tohei, que a gente fala o nome da pessoa antes do sobrenome, mas no Japão é o sobrenome e depois o nome, né? Então lá no Japão é Tohei Koichi, né? Aqui é Koichi Tohei, né? E esse cara foi muito importante, ele falava inglês fluentemente, levou o Aikido para o Havaí, para o resto dos Estados Unidos, né? Abriu dojos, escreveu livros em inglês, popularizou o Aikido, virou a figura mais importante do Aikido nos anos 50 e 60, era a pessoa mais conhecida e inclusive dava dinheiro para o Ranbu Dojo num período do pós-guerra, onde eles estavam precisando muito de dinheiro, tá? Mas isso foi mudando, ele e o Kishomaru Sensei eram aparentados, porque eles eram casados com duas irmãs, né? Então teoricamente eles eram da mesma família, mas a verdade é que em 1974 teve uma briga e o Tohei Sensei se separou do Aikikai e a família Ueshiba continuou no Aikido. O Kawai Sensei teve a escolha de ir embora com o Tohei ou ficar com a família Ueshiba. Ele ficou com a família Ueshiba, tá? Mas no mundo inteiro, todo mundo que era afiliado ao Aikikai teve que fazer uma escolha. Tipo, uns foram com o Tohei, outros ficaram com o Ueshiba. Foi assim, foi um terremoto. Mas antes disso, né? Não, a gente tem dojos, sim, né? Shinshin Toitsu Aikido, né? Se você quiser saber o que é, procura Shinshin Toitsu Aikido, né? Você vai achar lá a linha do Tohei Sensei já morreu também, né? Mas você vai achar lá a linhagem do Tohei Sensei. O Kawai Sensei era aluno de um praticante de Daitoryu Jiu-Jitsu chamado Torataro Saito, tá? E ele era também professor de acupuntura e shiatsu, e ensinou acupuntura e shiatsu para o Kawai Sensei, né? E ensinou Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu para o Kawai Sensei. O Kawai Sensei, essa coisa do Japão, tá? Da cultura japonesa, queriam que ele casasse com uma moça lá, arranjaram um casamento para ele, e ele não queria, ele fugiu para o Brasil, tá? Então, ele não queria casar com a moça que a família queria, então é o contrário, o Kawai Sensei que está entregando a ordem do mérito de Anchieta para o Morihei Ueshiba. Ele não está recebendo, ele está entregando. Tá? Essa foto aí causa muita confusão, tá? Mas na verdade o pessoal fala, o Kawai Sensei recebendo o diploma do... Não é, ele está entregando uma comenda para o Morihei Ueshiba. Mas então, né, o Kawai Sensei veio para o Brasil, ficou uns 12, 13 anos andando pelo Brasil fazendo acupuntura, basicamente dentro da colônia japonesa, porque ele não falava português, né? Mas ele não abriu nada de Daitoryu aqui. Ele voltou para o Japão brevemente,
mas ele sentiu que a barra ainda estava pesada para ele. Mas lá no Japão ele encontrou um professor perto da cidade dele, que era aluno direto do fundador do Aikido, um professor chamado Aritoshi ou Aritomo Murashige. E o Murashige Sensei é o professor de Aikido do Kawai Sensei. Murashige Sensei era um judoca 4º grau da Kodokan. E o Jigoro Kano pessoalmente pagou para o Morihei Ueshiba para ter aulas com o Morihei Ueshiba. Tá? Então ele era um judoca, já não era o único, né? Ele e o Minoru Mochizuki, quem pagava a mensalidade era a Kodokan, né? E eles aprenderam Aikido. O Mochizuki se tornou importante, tem seu próprio estilo de Aikido, também outro papo, mas o Murashige Sensei ficou bastante tempo no Aikikai, mudou para a Bélgica. E o Kawai Sensei foi treinar com ele na Bélgica. E lá na Bélgica o Kawai Sensei falou para ele, olha, eu vou voltar para o Brasil, porque o Brasil é legal, me dei bem lá, eu vou para lá. E o Murashige Sensei falou assim, então faz o seguinte, vai, abre uma academia de Aikido, quando você tiver com a academia aberta, eu me mudo para o Brasil e eu fico com a academia e você fica sendo meu aluno e a gente faz o Aikido crescer no Brasil, porque lá não tem ninguém, não tinha, que eles soubessem, não tinha ninguém, tá? E aconteceu exatamente isso. O Kawai Sensei voltou para o Brasil em dezembro de 63, no mês que eu nasci, né? No ano que eu nasci, ele abriu a primeira academia dele lá no centro da cidade, na rua Senador Queiroz, né? No alto de um. Ele mesmo fez os primeiros tatames, né? Da academia, ele fez tudo sozinho, né? E na época, nem na colônia japonesa sabiam o que era Aikido. Então ele tinha que mostrar, né, para as pessoas, Aikido não era uma coisa muito conhecida, sabiam que era judô, nem karatê era tão conhecido, tá? O Kawai Sensei ficou amigo do introdutor do karatê no Brasil, que é um japonês chamado Mitsuzuki Harada, né? Era o cara que era aluno do Funakoshi Sensei lá no Japão e que foi o cara que trouxe o karatê para o Brasil oficialmente, né? E depois o Harada Sensei foi para a Inglaterra, foi embora. Mas o Harada Sensei que falava para o Kawai Sensei, olha, brasileiro você tem que bater, porque eles só acreditam em você se você bater neles. Se você não bater em ninguém, eles vão achar que é marmelada. E aí o Kawai Sensei começou a ficar com fama de bravo, né? Por causa disso, de severo e tal, porque ele tinha que atuar desse jeito, né? O Ono Sensei, que vocês ouvem falar por aí, que já faleceu também lá da APA, né? O pessoal costuma falar, não, o Ono Sensei está com o Kawai Sensei desde o começo, é o primeiro aluno. Não é o 4º aluno. O Ono Sensei foi um dos primeiros e foi o que ficou mais tempo com o Kawai Sensei. Ficou desde lá, de 1964, até o falecimento do Kawai Sensei. Mas ele não foi o primeiro, ele foi o 4º aluno do Kawai Sensei, tá? E foi importante, não tinha nenhuma importância do Ono Sensei, a associação e tudo, né? Mas enfim, né, o Kawai Sensei abriu lá na Senador Queiroz, começou a florescer o trabalho, ele começou a fazer também acupuntura e shiatsu, e o Kawai Sensei sempre viveu de acupuntura e shiatsu, nunca viveu de Aikido. Ele sempre pôs dinheiro no Aikido, ele nunca tirou dinheiro do Aikido. E ele tem essa coisa ligada à medicina, né, de tratar as pessoas e tal. Então no Brasil, a gente tem uma imagem de Aikido muito ligada a essa coisa de saúde, por causa dele. O Sensei, toda vez que ele formava um discípulo, ele ensinava também acupuntura e shiatsu para a pessoa ter onde se manter. Né? Então, você vai abrir lá no interiorzão, assim, tipo, as pessoas não vão pagar por Aikido, mas se alguém tiver dor nas costas, vai pagar pela acupuntura e pelo shiatsu. Se alguém estiver precisando, você consegue viver disso. Então, ele ensinava as 3 coisas, né? Os shideshis dele, ele foi tendo shideshis ao longo do tempo, durante muito tempo. A segunda academia dele, ele abriu, foi já na Previdência, né? Aqui no começo da Raposo. Durante um tempo era a casa dele também, a clínica e uma acupuntura. Aí a Academia Central, que muitos conheceram, até recentemente estava ali aqui no Bonfilholi, né? Ele construiu essa academia em 89 e a academia foi aberta em 90, no ano que eu comecei a treinar. Só que ela foi aberta pelo Kishomaru Sensei, que veio do Japão especialmente para abrir a academia, deu o primeiro treino na academia, né? Oi? Tem filmado, né? Deu o primeiro treino na academia, ela estava ainda com
sem reboco na parede e tal, Metade também, né? Só tinha metade dos tatames, a academia era muito grande e tal, e ele abriu lá em 90, né, e foi a academia dele, a vida dele inteira até aí, foi a academia que ele fez até o ano passado, né, o ano passado que espaço. Então, o Kawai Sensei ao longo dos anos formou muita gente, né, e ele é o cara que é assim, né, tem outras pessoas que trouxeram aqui do Brasil, tem Teru Nakatani, esse professor do Rio de Janeiro, né? Teru Nakatani é o samurai lá do diamante cor-de-rosa, né? É o nome dele. Ele veio do Japão para cá em 64. Ele abriu uma pequena siderúrgica, uma empresa de siderurgia, né? Ele era engenheiro siderúrgico, sei lá como é que chama. Ele abriu lá no Rio de Janeiro, né? E ele abriu uma academia de Aikido também. Ele era Nidan na época do Aikikai. E ele é o introdutor do Aikido lá no Rio de Janeiro. E ele se dava com o Kawai Sensei, viu? Eles não eram amigões, mas eles não eram brigados um com o outro, não. Depois o Nakatani Sensei não quis continuar à frente do Aikido, quis ficar com os negócios dele apenas treinar, e ele patrocinou a vinda de um sensei do Japão chamado Ishitani Shikanai, que ainda está vivo e está lá em Minas Gerais, é o professor de Minas Gerais. O Shikanai Sensei foi trazido pelo Teru Nakatani, que pagou para ele vir, né? Pagou, manteve aqui, deu a academia para ele poder, obrigado, para ele poder se manter dando aula, né? Enquanto isso, o Kawai Sensei começou um trabalho aqui e a gente chegou a ter 90 dojos filiados. Então o Kawai Sensei abriu a academia em 63, mas ele, antes de abrir essa academia, não é que as pessoas dizem assim, ele veio do Japão e já abriu a academia. Não é verdade, foram 4 anos perambulando pelo Brasil, e Brasil, Bélgica, Brasil, Japão, Bélgica de novo, ele vinha fazendo essas coisas, até o Murashige Sensei falar para ele abrir a academia. Aí ele abriu a academia em 63, achando que em 64 o Murashige Sensei viria para o Brasil. O Murashige Sensei morreu num desastre de automóvel na Bélgica, em 64. Por isso que ele não veio. Aí o Kawai Sensei já estava com a academia aberta, assim, já está aberta, eu vou continuar, né? Porque já tinha aberto, né? Mas a ideia era ser o Murashige Sensei, né? Aluno direto do fundador. Mas ele, não sei se ele já estava preparando para vir para o Brasil ou não, mas assim, logo no ano seguinte, que o Kawai Sensei abriu em dezembro, em 64, acho que em maio, ele teve um acidente de automóvel na Bélgica e faleceu. Teve jeito. Palmeiras foi o primeiro? Palmeiras bem depois, né? Palmeiras bem depois, mas foi o primeiro clube que colocou aqui? Foi se espalhando. Quando eu comecei a treinar em 90, tá? Você tinha para treinar, basicamente, a academia do Kawai Sensei, a academia do Ono Sensei lá na Rua dos Carmelitas, o Palmeiras e a academia ali do Paulo Nakamura, na MMDC, tinha essas 4. E o Wagner Bull estava abrindo a dele lá na Saúde. Sei lá, mas era lá na Saúde. Eram os que tinha, né? E no Palmeiras, você tinha que ser sócio do Palmeiras. Só podia ir no Palmeiras quando era assim, o Banshakai, Koshukai, que aí era aberto, era para todo mundo podia ir lá. Mas aula mesmo, você só podia ter no Palmeiras se você fosse sócio do Palmeiras, né? De lá também nasceu a FEPAI, e a FEPAI é uma dissidência do Kawai Sensei, né? Os caras saíram, né? O Kawai Sensei, quando eu comecei a treinar, quem era apontado como sucessor do Kawai Sensei era o Nishida Sensei, era 6º grau, e o Kawai Sensei falava, vai ser meu sucessor, né? Mas aí o Nishida Sensei, não sei como, eu era faixa amarela, gente, teve uma briga com o Kawai Sensei e foi embora, né? E o Kawai Sensei ficou quase sem um monte de aluno. Sobrou, que vocês conhecem, o Nagao Sensei, o Roberto Maruyama, sobraram alguns professores com ele, né? Poucos, a maioria foi embora com o Nishida, tá? E formaram lá a FEPAI e estão lá até hoje, né? O Paulo Nakamura, que era presidente da FEPAI e faleceu, era professor da aula da manhã, da aula que eu dou era ele que dava, né? Ele era o professor, mais a gente segue. Mas enfim, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, qualquer pergunta de Aikido, história, o que eu puder falar. O Yoshinkan. Yoshinkan, se vocês procurarem na internet, e tem uns filmes legais, um professor chamado Shioda, né? Vocês vão ver, esse era aluno direto do fundador também, né?
era o filho de um famoso pediatra japonês, né? O pai dele era famoso, e ele, quando era jovem, o pai levou ele para treinar com o Ueshiba Sensei. Ainda não chamava Aikido. Aliás, Aikido é um termo que passou a existir durante a Segunda Guerra Mundial, que o governo militar japonês resolveu organizar as artes marciais japonesas, né? Então criou a Budokan de Kyoto para ser o centro das artes marciais e regulamento. O militar gosta de regulamento, né? Então resolveu regulamentar todas as artes marciais japonesas, né? Queria que tudo tivesse ordem, tivesse uma burocracia, um carimbo para bater alguma coisa, e o Morihei Ueshiba queria que a arte dele chamasse Ueshiba Ha Aikibudo, né? Queria que tivesse o nome dele na arte marcial dele, mas ele não foi pessoalmente, ele mandou um representante lá no Budokan de Kyoto. Os caras, não, porra nenhuma, Aikido, bateram no carinho, deram para ele um abraço e ele teve que engolir. Bom, quem já partiu foi Yamada. Mas Yamada era o Shideshi do Aikikai, né? Isso aí já é os primeiros Ushideshis do fundador que você vai falar. Os dois mais importantes, os três mais importantes, que fundaram escolas, o Shioda Sensei, que fundou o Yoshinkan, o Minoru Mochizuki, que fundou o Yoseikan, e o Tomiki Kenji, que fundou, como é que chama? O Shodokan Aikido, né? Que são, vamos chamar de estilos. É Aikido, mas tem peculiaridades técnicas, e eles são mais antigos porque essas pessoas foram se desligando do Aikido num tempo em que o Aikido era menos refinado, digamos assim, porque o Aikido foi ficando mais refinado e mais suave. Recebe críticas também, ficou, antes era mais marcial, era mais porrada, hoje não é. É verdade, né? Então a gente tem uma coisa que hoje a gente tem uma preocupação com quem está recebendo. Você pega os antigos, eles não tinham a menor preocupação com isso. Eles jogavam mesmo e se ganham, né? Então, quem? Acho que é Yoshinkan. Acho que é Yoshinkan, tá? Mas assim, né? O Shioda Sensei, ele era aluno direto do fundador. O Yoshinkan é diferenciado com o Aikikai. Por quê? Porque quando acabou a guerra, ele foi trabalhar como segurança numa empresa japonesa que eu não lembro que fabricava, e os diretores da empresa gostaram ele montou um pequeno dojo lá, e os caras falaram assim, olha, você não quer montar um dojo de verdade? A gente financia você. E ele fez o certo, ele viajou lá para a terra onde o fundador estava, lá em Ueno, e pediu autorização. O fundador falou assim, pode abrir. Vai lá e abre, né? E ele abriu o Aikido no Japão no pós-guerra antes do Aikikai. O Aikikai ainda estava fechado por causa da guerra, né? E o Shioda já abriu o Yoshinkan, né? Por isso que você vai olhar a polícia de Tóquio, treina Yoshinkan, não treina Aikikai, eles treinam no Yoshinkan, né? E o Yoshinkan tem uns métodos de treino para muita gente. Eles desenvolveram um sistema de treino que eles conseguem ficar num tablado e ter 100 soldados, e eles conseguem mostrar o movimento básico lá para 100 soldados, né? Eles desenvolveram isso. O pessoal fala, eu não gosto de usar esses termos, mas o pessoal diz, um Aikido mais quadrado, mais duro. Mais ou menos, né? Quando você pega os Shihans lá do Yoshinkan e o Shihan do Aikikai, é igual, você não distingue um do outro, né? Mas nos níveis mais baixos, você vê que lá o pessoal do Yoshinkan é mais 1, 2, 3, 4, é mais assim, né? Porque é o método de ensino deles que é mais assim, tá? Mas quando chega num certo nível, fica solto também, é a mesma coisa. Segurança do presidente do Japão. Tudo aquilo que você vê lá é tudo Yoshinkan. Tudo Yoshinkan? Do Kennedy você está falando, tá? É tudo Yoshinkan. O Gozo Shioda era famoso, porque ele era um cara de 1,5 metros, e ele era muito, assim, ele era um prodígio, né, nas técnicas, assim, jogava gente muito maior, ficou conhecido. Depois, quem tiver curiosidade, procura Shioda, né? Então vocês vão ver, ele não ficou famoso à toa, né? Agora, assim, né, ele morreu e o dojo dele foi diminuindo, né? Porque era muito centrado nele. Ele não tinha uma organização, assim, que nem o Aikikai. O fundador teve a percepção de criar esse sistema, adotar esse sistema japonês de ser hereditário. Então o filho dele é o dojo, o neto dele é o dojo, o bisneto dele é o dojo, e eles não têm graduação, eles são dojo,
e eles são os líderes do caminho, né? Então a gente está vivendo aí, o nosso Dosho hoje é o Sandai, é o terceiro, né? O pai dele era o Nidai Doshu, agora Sandai Doshu Moriteiro Veshiba. O Mitsuteiro vai ser Yondai Doshu, né? Vai ser o quarto Doshu. Mas só depois que falecer, né? Sim, depois que falecer, né? E é exatamente isso, né? Quando e eles assumem o cargo de diretor técnico antes do pai morrer, né? Então, quem é o diretor técnico hoje do Aikikai é o Mitsuteiro Ueshiba. Quem é o Dosho é o Moriteiro Ueshiba, né? Amanhã vai ser o Mitsuteiro que vai ser o Dosho e provavelmente o filho dele que vai ser o Aka-sensei, mas fica dentro da família. O Shioda não fez isso, então quando ele morreu esfacelou, né? Os alunos foram cada um para um lado, é o mesmo Aikido, mas a organização ficou menor, né? Tomiki Sensei, né? Ele tem um Aikido que fala assim, é Aikido de competição, porque tem competição. O Tomiki era um judoca muito graduado, era 7º grau de judô, tá? Ele introduziu um kata no judô, que basicamente é Aikido. Se vocês forem olhar lá, um kata de defesa pessoal, né? Que não lembro o nome dele em japonês agora, mas tem um kata de judô de defesa pessoal, tem Kotegaeshi, Shihonage, Ikkyo, Nikkyo, né? Foi ele que introduziu, né? Ele levou do Aikido para o judô, né? E ele era professor de educação física da universidade, não sei que universidade, de Waseda. E lá na universidade ele abriu um clube de Aikido e o reitor falou para ele, mas a gente só abre clube de esporte, se isso aí não é um esporte, você não pode ter isso aberto. E para ser um esporte tem que ter competição, então ele inventou uma competição, e isso foi a causa de uma briga entre ele e a família Ueshiba, e ele foi aluno do fundador de 1920 a 1960, durante 40 anos, aí ele se separou. Mas se você vai olhar, é Aikido do mesmo jeito, né? Um pouco diferente, né? A gente treina técnicas que eles treinam, né? Você vai vendo que sobra aqui e ali. O Aikido é esse saco de gatos, tá bem? Vai mudando, as pessoas entram, saem, né? E a Amada Sensei que você falou, ele era o Shideshi do Kishomaru Sensei, né? Aí ele era jovem, em 64 ele foi mandado para Nova York para tomar conta de uma academia que já tinham aberto. Os americanos que tinham treinado no Japão abriram em Nova York, né? Inclusive tinha uma moça chamada Virginia Mayhew, né? Era uma das fundadoras do Aikido nos Estados Unidos, e ela escreveu para o Kishomaru assim, não dá para vocês mandarem um professor daí, porque aqui é todo mundo amador, a gente queria alguém... No National Geographic, né? Não, ela já morreu. Ela era jovem em 64, né? Sim, mas ela pediu, e o Kishomaru Sensei mandou o Yamada, que era mocinho também, tinha 26 anos, né? Quando ele foi ser, e aí ele fez... Tem o livre acesso dele, do Hongo. Esses caras tinham livre acesso ao Hongo Dojo porque eles eram shideshis, né? No Japão, gente, os shihans do Aikikai, eles são necessariamente os shideshis durante um bom tempo. É assim, se é shihan do Hongo Dojo, né? Você começa terceiro dan, você é admitido ali como assistente. Aí você limpa o chão, faz serviços gerais, faz o que for necessário e recebe nas aulas dos shihans, você está lá para receber técnica. E às vezes você fica 10 anos até você começar, aí você começa a dar aula quando algum shihan viaja, você precisa tomar conta daquele horário, e aí aos poucos, uma hora você recebe o título de Shidorin, né? Já começa a ter um horário para você, e de shihan, e eles vão aposentando os shihans mais velhos. Então, se vocês forem olhar hoje lá na grade do Hongo Dojo, vocês vão ver que os shihans que são mais famosos para a gente, tipo Seki Sensei, tipo Yokota, eles dão uma aula por semana, né? 2 no máximo. A partir do 6º grau. Mas é uma coisa separada, não é obrigatoriamente, não é todo mundo que é 6º, 7º e 8º grau que é shihan. Shihan é um título à parte, tá? Que você pode ter ou não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para ter o título, você precisa ser pelo menos 6º grau. Mas você pode ser 6º grau, 7º grau, 8º grau e não ser shihan. Tá? E aí você pode ser shihan e não ser 8º grau. Tá? São coisas separadas. Shihan quer dizer modelo. Significa aquela pessoa
entre aspas, é um modelo a ser seguido. Amuri, Yamada, esses todos Sensei, receberam o título de Shihan. O Kawai Sensei recebeu o título de Shihan, né? É isso. O Kawai Sensei, quando eu comecei a treinar, o Kawai Sensei era 7º grau, depois passou para o 8º grau. É isso. E o 8º grau na prática é o último, tá? Assim, tem no Japão ainda o Tada Sensei, que é 9º grau, é o único, né? Acho que é o único remanescente dos alunos originais do fundador. Tem 95, 96 anos, né? Eu acho que dá aula ainda. Mas acho que ele é o último, acho que não tem mais ninguém, né? E ele é 9º grau, mas todos os outros são 8º grau. É o técnico. No Brasil, o 8º grau é formado. 8º grau, o Kawai Sensei foi 8º grau. O Ono Sensei, quando faleceu, era 7. Não teve nenhum outro 8º grau. Acho que quem é mais graduado hoje no Brasil ainda é 7º grau. É assim, começa a ter um tempo, né? Aí começa a ser por idade. Eu não sei dizer, mas assim, acho que depois que você pega o 6º grau, você tem que ficar pelo menos 12 anos até poder se qualificar. E eles é que resolvem se vão te dar ou não o 7º grau. Aí depois do 7º grau, não sei quantos anos é para você poder ter o 8º. Então é uma pirâmide, né? Vai ficando mais difícil. E a gente vê os eventos lá no Japão, né? Se receber, Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? O Kishomaru Sensei, ele era mais pródigo em distribuição de graus. Ele distribuía graus com mais facilidade. O Moriteiro Sensei não. Vamos encerrar, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar mais alguma coisa? Não, né? Bom.